Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 14ª aula de Geografia, online, estudando em casa. Hoje nós iremos iniciar na página 77. Vamos falar sobre as organizações econômicas. Acompanhe comigo no seu livro. No mesmo contexto de criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, antes do término da Segunda Guerra, representantes de 44 países de diferentes continentes e níveis de desenvolvimento, incluindo o Brasil, reunidos em uma conferência, chegaram à conclusão de que as questões econômicas e financeiras também eram centrais para as relações internacionais. Assim, em 1944, esses países assinaram o Acordo de Bretton Woods, pelo qual foram criados o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A criação e a atuação desses órgãos estão relacionadas ao aumento do poder econômico dos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, no processo de integração econômica mundial. Vamos falar um pouco sobre o Banco Mundial e o FMI. O Banco Mundial e o FMI reúnem e disponibilizam recursos financeiros para socorrer seus países membros ou viabilizar a realização de obras nesses países. O FMI atua especialmente em crises financeiras, com o objetivo de impedir que crises locais provoquem problemas de proporção internacional. Países endividados ou com extrema desvalorização da moeda, por exemplo, costumam recorrer ao FMI. Com o grande número de crises ocorridas no mundo nas décadas de 80 e 90, o FMI teve atuação de destaque. No entanto, para realizar empréstimos, essa organização exige uma série de medidas dos países, como cortes de investimentos, reestruturação de governos, entre outras, que podem dificultar a recuperação econômica em vez de auxiliá-la. Os empréstimos do FMI são de curto prazo e têm juros elevados. Por isso, as relações desses órgãos com os estados são tensas e países em desenvolvimento procuram ampliar sua atuação no fundo para criar normas que favoreçam seu desenvolvimento econômico. O Banco Mundial foi criado para auxiliar a construção dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, sua atuação ampliou-se para os países em desenvolvimento. O banco tem o objetivo de financiar projetos de longo prazo, construção de infraestruturas de transporte, produção de energia, estímulo à indústria, entre outros. Vamos agora sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, surgiu em 1995 e em 2016 era formada por 164 países membros. O órgão tem o objetivo de regular o comércio internacional, estabelecendo normas, proibições e tarifas de comércio exterior para os seus integrantes. Com o comércio mundial cada vez mais complexo e globalizado, podem surgir disputas e divergências comerciais entre países, pois cada governo busca o acordo mais vantajoso para a economia de seu país. É papel da OMC atuar como um tribunal na resolução de disputas comerciais. Aqui você vê uma reunião da Organização Mundial do Comércio entre vários países. Blocos econômicos regionais. A globalização econômica e a intensificação do comércio internacional aumentaram de modo significativo a competitividade comercial entre os países. Por outro lado, esse processo também provocou a fragilização de economias nacionais. Na década de 90, o grande número de crises econômicas levou diversos estados a reagir, firmando acordos que os protegessem dos efeitos negativos da globalização. Formaram-se, então, blocos econômicos regionais,
por meio dos quais os países estabelecem acordos de cooperação econômica, que permitem, por exemplo, a redução ou a extinção de taxas alfandegárias e até mesmo a abertura das fronteiras para livre circulação de mercadorias, pessoas e capitais entre os países membros, como ocorre na União Europeia, na UE, e no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, formado pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Essas novas configurações propiciaram a ampliação das empresas multinacionais no mercado internacional. Ainda na página 78. Há também as organizações regionais, que atuam com o objetivo de estabelecer normas comuns e manter a estabilidade política dos países participantes. Entre elas estão a Organização dos Estados Americanos, a OEA, composta de todos os países americanos independentes, a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, formada pelos países que fazem parte da União Soviética, e a União Africana, a UA, que engloba todos os países do continente africano. Observe no diagrama abaixo as diferentes formas de integração estabelecidas nos blocos econômicos regionais. Aqui você vê acordos econômicos regionais, zona de livre comércio. A zona de livre comércio determina a redução ou extinção de barreiras alfandegárias, como taxas ou restrições sanitárias, nas negociações comerciais entre os países do bloco. Já a União Aduaneira, além de estabelecer o livre comércio entre os países membros, ela estipula a cobrança das mesmas tarifas alfandegárias para países que não participam do bloco. Já o mercado comum. O mercado comum ele permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais entre os países membros, além de prever a adoção de leis comuns em setores específicos. A União Monetária. A partir da criação de um mercado comum, estabelece o uso de uma moeda única e o controle financeiro coordenado entre os países membros. Vamos à nossa atividade. Leia as páginas 77 a 78. Você vai explicar o papel, a função do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que foram criados em 1944, no acordo assinado Bretton Woods. Aqui você vai explicar o que o Banco Mundial e o Fundo Monetário fazem. 2. Quando a Organização Mundial do Comércio ela foi criada e qual era a função dessa Organização Mundial do Comércio? Ela serve para quê? 3. Explique o que estava estabelecido nos acordos econômicos regionais. A zona de livre comércio, você vai explicar o que estava estabelecido. A União Aduaneira, Mercado Comum e a União Monetária. Terminada a minha atividade, envie a foto da atividade copiada, as perguntas e as respostas de caneta para o meu WhatsApp. Não esqueça, essas atividades são importantes para garantir a sua aprendizagem. Conto com o seu empenho e sua participação. E neste momento eu finalizo mais Estudando em Casa.